E aí, pessoal, como é que vai? Tudo bem com vocês? Trouxe um tema hoje de caixinha de perguntas do Instagram. Eu tenho um Instagram, para quem não sabe, Renan Custódio Oficial também, o mesmo nome do canal. E nesse Instagram, às vezes eu posto algumas coisas sobre o que eu falo aqui, né? E a gente conversa lá. O meu Instagram é bem maleável. A gente fala sobre um pouco de cada coisa. E eu comecei a abordar muito esse assunto sobre suicídio, sobre casamento, né? Então eu decidi pôr uma caixinha de pergunta lá. Pessoal, escreve aqui na caixinha de pergunta o que vocês querem que eu fale no YouTube. E dentre muitas perguntas que puseram lá, muitas questões que puseram para mim estar falando no YouTube, uma delas que me chamou mais atenção era: como encontrar a pessoa certa? Essa é uma dúvida frequente das mulheres. Não é porque uma mulher me perguntou isso lá no Instagram que eu sugeri que é das mulheres, mas é porque mulher tem essa dificuldade de encontrar a pessoa certa, né? Geralmente a gente vê no mundo de hoje em dia as mulheres encontrando homens canalhas, aqueles que ficam um pouco com ela, depois chuta e vai para outra, né? É bem mais fácil a mulher encontrar um homem canalha do que o homem encontrar uma mulher canalha. As mulheres, elas tendem a ser mais leais. Mas vamos lá, eu comentei nessa pergunta, nessa indicação de tema, que nisso eu sou bom. Por que nisso eu sou bom? Porque, veja bem, eu tive só uma namorada, só, e me casei com ela. Mas antes disso, lógico que se ela tivesse aqui, ela ia falar: não, você teve um monte. Eu nunca tive outras namoradas, eu tive outras paqueras, é diferente. E daí eu chegava perto da menina, me apresentava, virava amigo primeiro e depois ia conversando. Então eu tinha uma técnica, nunca ninguém me ensinou isso. Eu tinha uma técnica, eu sabia o que eu queria. Eu queria uma mulher companheira que não quisesse ser livre, ter liberdade. Não que eu quero aprisionar, não é isso. Mas sabe aquelas mulheres livres que ela quer trabalhar, ela quer pegar o dinheiro dela, sair com as amigas, ter vida particular, fazer uma faculdade. Eu não queria isso. Eu queria uma mulher de responsa que ficasse ao meu lado todo o tempo, que a gente desse cabeçada junto, aprendesse junto, andasse junto. Então eu tinha os meus ideais, eu tinha a minha meta, eu tinha o meu objetivo para encontrar a pessoa certa. E outra, o meu sonho era ser pai. Então eu tinha toda a lista feita na minha cabeça. Era eu chegar perto de uma menina, acabava rolando aquele beijinho, porque você sabe, né, que pra começar sem querer, às vezes escapa. E daí escapava aquele beijinho e tal. E depois eu começava a perguntar: qual é a sua vontade? Quais são os seus desejos? Qual é o seu sonho? Você pretende fazer faculdade? Ah, pretendo. Já punha um X. Na minha cabeça, na listinha, eu já punha um X. Você pretende ter filho? Ah, então já não. Nossa, quanto mais longe, melhor. O que você faz em casa? Você ajuda sua mãe? Você ajuda seu pai? Então eu ia fazendo essas perguntas. Você lê a Bíblia? Você vai à igreja? Você faz alguma coisa para o reino de Deus? Então eu fazia as perguntas. Essa é a técnica para você achar a pessoa ideal. Aquelas que tiver menos X. Você não vai encontrar nenhuma que vai bater verdinho, sabe? Aquele sinalzinho de confere, de cheque. Você não vai bater todos os cheques certinho em uma mulher e falar: não, essa aqui é a ideal. Mas você vai fazer a lista e vai começar, né? E aquela que tiver menos X, aquela é a mais próxima de chegar na sua realidade. Porque depois que vocês começam a namorar, aí vocês vão se conhecer. Então aqueles itens que estavam com X no namoro, você vai modelando. Foi o que aconteceu comigo e com a Jaque. Ela ganhou ponto verde em tudo, quase tudo. Ela ganhou um xizinho na leitura, que ela não lia a Bíblia. Ela ganhou um xizinho porque ela dormia demais, lembrei. Ela dormia demais, eu não gostava disso. A pessoa, para mim, tem que ter compromisso com a vida. Ela ia dormir 3 horas da manhã e acordava 1 hora da tarde. Então ela ganhou esses 2x. Se ela teve mais algum, eu não tô lembrando, mas eu me lembro desses 2x. E para mim ela passou, porque isso aí é relevante. Eu consigo relevar e durante o namoro a gente vai se adaptando.
Daí o que aconteceu? No nosso namoro, a gente foi se adaptando. E quando casou, o que faltou se adaptar, a gente se adaptou casados. Porque mesmo casados, vocês vão ter que aprender a conviver um com o outro. Porque no namoro você não convive com a pessoa diariamente. Aí quando se casa, começa a sofrer aquela agressão verbal, aquela agressão de espaço, porque o marido é dominador, ele tem o espaço dele, a mulher tem o espaço dela, porque vocês vêm para um casamento com ideias de solteiros, entendeu? E isso não pode acontecer. Quando se casam, aquela mala, aquela bagagem que você traz da sua família, vocês vão abrir ela em cima da cama. Lógico que eu estou falando isso só para vocês imaginarem, você vai abrir a bagagem e ela vai abrir a dela. E daí vocês vão ver o que ela trouxe da outra família, da família dela, que você não gosta. E ela vai ver o que você trouxe e vocês vão desfazer daquelas coisas que vocês não gostam, que não vai dar certo para vocês. E vão montar a bagagem de vocês. Então, esse é o primeiro ponto. Monte uma lista na sua cabeça do que você quer, quais são os seus ideais. Tanto o homem como a mulher, tá? Então, vocês vão montar a lista dos ideais. E toda pessoa que você se interessar, você vai fazer todas as perguntas possíveis antes de pôr uma aliança de prata. Faça todas as perguntas. E se encante por aquela que tiver menos X. Que daí durante o namoro vocês vão se adaptando. E depois de casado, meu lindo, minha linda, vocês vão ter tempo para se adaptar até a morte. Porque casamento é uma vez só. Deixa eu fazer uma comparação para vocês verem do que eu estou falando. Se você vai à geladeira, pega a comida para esquentar, para você comer, e na hora de esquentar o feijão tá cheirando azedo, você vai comer? Lógico que não. Se você vai ao mercado e compra algo para você comer, você olha a validade, a data da validade. Por quê? Porque você pode ter uma infecção alimentar, você pode ter uma congestão, você pode ter algum problema de saúde. Então, para e pensa, se a gente faz isso com comida, que a gente come e depois de algumas horas a gente deleta, né? Se a gente faz isso com comida, a gente é cuidadoso com o que a gente vai comer, por que não ser cuidadoso com quem a gente vai querer passar o resto da vida, não é verdade? Então, esse é um ponto para você ficar ligeiro. Segundo ponto, eu vou pôr o tema de hábitos de gordos. Por quê? Hábito de gordo. Uma pessoa que ela tem problema com sobrepeso, ela vai faz a cirurgia de redução estomacal, ela faz regime e tudo mais para poder, né, ficar mais enxutinha, faz academia, malha. Mas se essa pessoa não mudar os seus hábitos, o que vai acontecer? Ela vai voltar a estufar. Se ela não parar de comer pizza em excesso, sorvete em excesso, lanche em excesso, pastel em excesso, ela vai voltar a ficar gorda, vai fazer o efeito sanfona. Então, não tenha esse tipo de hábito na sua vida, porque se você fez a sua escolha de parceiro ou de parceira, e depois que você se casou, você ficar com os mesmos hábitos de solteiro, vai dar problema. Se quando era solteiro você saía para jogar futebol com os amigos, você saía para ir no barzinho, para fazer um monte de coisas que você fazia sem uma companheira por perto, agora você não poderá mais fazer. Porque se você fizer isso, vai dar problema com certeza. Então nem sempre é só a escolha. Muita gente se separa e fala, nossa, escolhi a pessoa errada. Não. E muitas vezes escolheu a pessoa certa. Ela está com os hábitos errados e quer culpar o outro. É fácil jogar a culpa no outro, né? Então, hábitos de solteiro, eles devem deixar de existir a partir do momento que você assumiu o relacionamento. Você tem o hábito, você vai ter que tornar o hábito diferente. Se você quer sair com vídeo ou com vídeo para ir junto, e se um dos dois não quiser ir, o convidado ou a convidada não quiser ir, você não vai. Porque se você for, você vai causar atrito. E não adianta colocar a culpa no outro, porque a culpa é sua. Renan, poxa, eu fiz tudo isso. Mesmo antes de ouvir o seu vídeo, de ver o que você está falando aqui, eu fiz tudo isso e deu errado o meu casamento. Eu não tenho hábitos de solteiro.
eu não tenho nada de vício, nem ela, mas não dá certo. Por que não dá certo, Renan? Se eu fiz aquele esquema da listinha e deu tudo certo, e por que agora não dá certo? Então você, meu querido, precisa ressignificar o amor, ressignificar os seus votos. Sente com o parceiro ou com a parceira numa mesa. Vocês vão pegar um caderno ou um papel para cada um e uma caneta, e vocês vão sentar, vão olhar no rosto um do outro, mas com muita sinceridade no coração. Vocês vão olhar um no olho do outro e falar assim: olha, agora a gente vai escrever nesse papel tudo que a gente odeia no outro. E vocês vão fazer isso. Isso já chegou a acontecer uma vez comigo e a Jaque, porque a gente discutiu no primeiro ano de casamento. É tudo muito novo, a gente não aprendeu a conviver com uma outra pessoa que a gente nunca conviveu. E daí aconteceu o que, Renan? A gente sentou numa mesa, isso foi uma ideia minha, ninguém me ensinou. Eu falei: Jaque, senta aí. Ela sentou, a gente estava bravo um com o outro, brigado, sem olhar para a cara um do outro. Eu peguei um papel antes de dormir. Eu tive a brilhante ideia, eu peguei uma folha, joguei na mão dela, peguei outra, falei: Jaque, escreve tudo nesse papel que você odeia em mim. Tudo que você sente ódio, que você sente raiva, vontade de me matar por causa disso. Ela fez uma lista imensa, quase que ela pediu outra folha. E eu fiz uma lista que deu um lado de folha, mais ou menos, quase um lado. Daí ela leu pra mim e eu li pra ela. E quando ela leu pra mim, aquilo me feria. Sabe por quê? Ela falou coisas que eu não vi em mim. Ela escrevia lá um dos itens: quando você fica bravo, você chuta tudo. Pra mim isso era natural, porque da família que eu vim, quando a gente ficava bravo, a gente fazia isso. Então, a gente não tinha desfeito a bagagem, né? Aberto a mala e escolhido as coisas que trouxemos das famílias anteriores. A gente ainda não tinha feito isso. Aí a gente pegou esse papel, então a gente foi ressignificar os nossos votos. E ela leu lá também: você é uma pessoa autoritária demais. E ela foi falando, e aquilo foi me ferindo. Foi me ferindo. E daí o que eu fiz? Eu falei: bom, depois eu li o dela também. Então a gente pegou esses pontos e eu falei: bom, Jaque, a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai orar. Você vai pegar esse papel aqui que eu escrevi, cola ele no lugar que você mais vê durante o dia. E esse aqui eu vou colar na oficina, onde eu passo a maior parte do meu dia. Então, durante o dia eu passava perto daquele papel e começava a ler. Eu tenho que confessar que era difícil, eu não conseguia ler tudo porque eram muitas linhas, mas eu lia 5 linhas, depois lia mais 5. Então toda hora que eu passava perto eu lia aquilo, ia mentalizando. E aquilo foi moldando a gente. A gente foi ressignificando os votos. E hoje eu tenho que dizer para vocês, eu tenho que ser muito sincero, que eu não consigo encontrar mulher igual a minha esposa, tá? Pessoa companheira, lutadora, batalhadora, que me apoia em tudo e que tá comigo pro que deve é. A gente já passou bons bocados e ela não pensou nem em largar de mim. Então isso sim é ressignificar os votos. Agora vem uma outra peça fundamental. Antigamente, na época em que inventaram o rádio, em que inventou o telefone e tudo mais, televisão preto e branco, quando um aparelho eletrodoméstico queimava, o que eles faziam? Eles pegavam esse aparelho eletrodoméstico e mandavam para o conserto. Por quê? Porque compensava arrumar o aparelho. Dificilmente você teria dinheiro para comprar um outro, era muito caro. Então as pessoas davam valor. A pessoa e outra, um precisava do outro. Um tinha o eletrodoméstico que queria ser consertado, o outro precisava do que estava com o eletro quebrado para poder consertar, para sobreviver. Um dependia do outro. Hoje é tudo descartável. Hoje queimou o seu DVD, você joga fora. Queimou o aparelho de som, você joga fora e compra novo. Queimou a máquina de lavar, você joga fora e compra nova. Por quê? Porque é tudo muito fácil. A forma de comprar, a forma de você pagar, é tudo muito fácil. Você encontra facilmente variadas marcas com variados preços. Então essa mesma ideia foi imposta no casamento. Você vê
vários famosos casando diversas vezes. Eu não vou citar nomes aqui porque pode ser que derrubem o meu vídeo se eu citar nomes, mas variadas pessoas famosas que trocam de casamento simplesmente porque a mulher não quis fazer isso. Aí ele fez isso, ele bebeu, ele saiu com os amigos, pega e troca de marido. Como se troca de um aparelho de DVD, como se troca de chuveiro quando ele queima. Antigamente você trocava a resistência, hoje você troca o chuveiro. Então, vocês devem levar o seu relacionamento, depois que você conseguiu ele, leva ele como se ele fosse uma peça caríssima. Como se você estivesse na época em que inventaram o rádio e você não tem dinheiro para comprar outro, você vai arrumar. Dê valor no que você tem. Eles davam muito valor nas coisas que eles tinham na televisão, no rádio, no celular, no telefone, aquele telefone de gancho. Por que dava muito valor? Porque era um negócio caro, era único, foi suado. E por que não fazer isso mesmo? Isso também com o seu relacionamento. Não foi suado? Não foi custoso chegar até aí? Que seja 1 ano de casamento que você teve? Não foi custoso chegar a 1 ano? Você fez algo para durar. Quando você jurou lá seja só no cartório ou na igreja também, quando você jurou, você aceitou ficar para sempre com essa pessoa. E você teve a oportunidade de sobra para fazer todas as pesquisas possíveis para ver se era a sua alma gêmea. E alma gêmea não existe, tá bom, gente? Você se transforma para poder encaixar naquela pessoa como uma engrenagem, tá? Você se adapta a outra pessoa e a outra pessoa se adapta a você com o único objetivo, não de ser feliz, mas de torná-la feliz e ela de tornar você feliz. É assim que deve ser. Gente, foi essa a questão que puseram lá na caixinha. Como escolher a pessoa certa, e disso eu entendo dessa forma, comigo funcionou, tá bom? Então, se você está na busca, experimenta fazer dessa forma para você ver. Vai funcionar com você também. Pessoal, um grande abraço, um beijo no coração. Recomenda esse vídeo para muitas pessoas. Dá aquele joinha para poder dar uma força para o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Grande abraço e um beijo no coração. Até logo.